Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Bom, o nosso tema, a nossa bola da vez, são os princípios do direito penal, os princípios básicos do direito penal. Vocês vão lembrar que nós dividimos esses princípios, numa bifurcação. De um lado, nós temos os princípios constitucionais, que nós já trabalhamos, como, por exemplo, reserva legal, estrita legalidade, anterioridade, princípio da intranscendência, princípio da individualização da pena, princípio da humanidade. Depois, nós passamos para os princípios infraconstitucionais ou doutrinários, que são aqueles que estão na literatura jurídica, que são aqueles trazidos pelos autores jurídicos. Então é bom a gente lembrar isso também. E nós estamos exatamente aqui, Nós já falamos do princípio da alteridade, nós já falamos do princípio da confiança, e agora nós temos um princípio muito importante que já caiu questões em prova, por exemplo, da banca CESP. O CESP já andou perguntando sobre esse princípio, então a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. Do que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando desse princípio aqui, princípio da adequação social. Memorizem muito bem esse princípio e tudo que eu vou trabalhar nele. Bom, vamos começar então. Para dar início, vamos dizer o que gera a adequação social no direito penal. Qual é a consequência no direito penal deste princípio? E aí vocês vão entendendo o que ele quer dizer. Em primeiro lugar, pessoal, o princípio da adequação social é uma causa excludente, supralegal, de tipicidade. Que baita expressão, Que grande frase. Será que eu vou conseguir entender o que é isso? Vai porque é muito fácil. Vai porque é muito fácil. Vamos entender o seguinte, pessoal. Primeiro, uma causa. Ou seja, significa que esse princípio vai gerar um efeito no direito penal. Excludente significa, pessoal, que quando nós estivermos diante do princípio da adequação social, não haverá crime. Não haverá crime. Então vocês saibam que a adequação social exclui o crime. Ou seja, se ficar comprovado em um processo criminal que é possível a aplicação do princípio da adequação social, esse sujeito não será condenado criminalmente. Ele vai ser, na verdade, absolvido. É causa de absolvição, certo? Bom, causa excludente, que não é crime, supralegal, o que quer dizer? Quer dizer, pessoal, que não consta na lei. Nós não encontramos no Código Penal, nós não encontramos na Constituição Federal o princípio da adequação social. Por isso que ele leva o nome de causa supralegal. Nós temos tipos legais. Deixa eu só arrumar aqui, só um pouquinho. Pronto. Nós temos causas legais de exclusão da tipicidade, como, por exemplo, o crime impossível, como, por exemplo, o erro de tipo inevitável, e por aí vai. Isso nós temos.
Mas nós temos também causas supralegais, como, por exemplo, a adequação social, o princípio da insignificância ou crime de bagatela. Isso também são causas legais. Desculpem, esses casos são causas supralegais. E excludente de quê? Aqui, cuidado. Tipicidade. É por essa razão que exclui o crime. É por esse motivo que a infração penal não existe. Vocês vão ver, daqui a uns vídeos comigo, daqui a algumas aulas, a teoria geral do delito e o conceito de crime. Vocês vão ver que um crime é composto do seguinte: fato típico, ilicitude, culpabilidade. Nós chamamos isso de conceito tripartido do crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. A tipicidade, ela está aqui dentro, ó. Ela está dentro do fato típico. Então, qual é o raciocínio que nós temos que fazer? Nós temos que entender o seguinte: se a adequação social exclui a tipicidade, e para termos um fato típico tem que ter tipicidade, significa que a adequação social acaba prejudicando o fato típico, maculando o fato típico. E se macula o fato típico, macula o crime, porque vai faltar um elemento. É por isso, então, que o princípio da adequação social é uma excludente supralegal de tipicidade. Agora, cuidado, é um princípio supralegal de tipicidade porque exclui a chamada tipicidade, ó aqui, material. O que isso quer dizer? Exclui a tipicidade material. Meus amigos, é o seguinte: nós temos duas espécies de tipicidade. Existe a tipicidade formal, certo? Formal. E existe a tipicidade material. O que é tipicidade formal? Tipicidade formal é a previsão na lei. Então, quando diz, por exemplo, no homicídio, matar alguém, isso é a tipicidade formal. É a previsão do comportamento humano na lei. No furto, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é a tipicidade formal. Agora, o que é a tipicidade material? Tipicidade material quer dizer, meus amigos, que é preciso atingir o interesse social. A conduta humana tem que atingir o interesse social. Não basta estar previsto em lei. Então, por exemplo, por que o princípio da insignificância, que nós vamos ver logo mais, por que esse princípio ele atinge a tipicidade material? Porque mesmo que o fato esteja previsto em lei, ele não fere, meus amigos, o interesse social. O interesse social é irrelevante. Aliás, não há interesse social. Por exemplo, o sujeito num balcão subtrai um clips. Percebam, a tipicidade formal está obedecida. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Está lá. Agora, qual é o interesse social em subtrair um clips? Nenhum. O mesmo vale para adequação social, mas cuidem. Eu não estou dizendo que subtrair um clips é adequação social. Eu dei um exemplo da insignificância. Logo, eu vou dar exemplos de adequação social também. Ok? Então, cuidado em relação a isso. Como é que pode vir uma questão na prova de vocês sobre isso? Vamos supor uma questão de certo e errado. Vem uma questão primeiro dizendo que a adequação social não exclui o crime. Isso está certo? Isso está errado. Por quê? Porque a gente sabe que exclui a tipicidade. E se exclui a tipicidade, exclui o crime. Porque elimina o fato típico.
Pode vir uma outra questão dizendo assim, que a adequação social é uma causa legal de exclusão do crime. Está errado, porque não é legal. É supralegal. Não está previsto em lei. Pode vir assim também. Ou pode vir que o princípio da adequação social é uma causa supralegal que exclui a tipicidade formal. Está errado, porque exclui a tipicidade material. Pode vir também a adequação social é uma excludente de ilicitude. Está errado, não é ilicitude, é a tipicidade, é o fato típico. E pode vir uma que diz que a adequação social é um princípio que gera excludente de culpabilidade e também vai estar errado. Ela é uma excludente, ela é supralegal de tipicidade material. Bom, dito tudo isso, nós temos que entender, no final das contas, o que é o princípio da adequação social, se a gente pudesse resumir com uma frase esse princípio. Como a gente poderia resumir esse princípio com uma frase? Vamos ver, pessoal, vamos ver a possibilidade aqui. Eu posso botar assim, ó. Eu posso pôr assim para vocês e vocês vão entender. Vamos escrever assim escrevam no caderno que eu vou botar aqui. Não é criminoso o comportamento humano não é criminoso o comportamento humano que não afrontar o sentimento social de justiça. Aí está. Certo? O que isso quer dizer? Como eu disse aos senhores, não basta a conduta, o comportamento humano estar previsto no tipo penal, estar previsto na lei. É preciso, amigos, que aquele sentimento de tranquilidade da sociedade seja violado, que a sociedade na verdade, não tolere aquilo. Certo? Que a sociedade veja com maus olhos aquela conduta. Se vocês pegarem o homicídio, é um exemplo claro. Matar alguém. Quando ocorre um homicídio, isso acaba desestabilizando a sociedade, porque a sociedade quer, de alguma maneira, que justiça seja feita. Perceberam? Isso é o sentimento social de justiça. Então, toda vez que a gente tiver um comportamento humano que não fere esse sentimento social de justiça, nós vamos estar diante da adequação social. Um exemplo, eu vou botar aqui para que vocês entendam. Primeiro exemplo. Trotes acadêmicos. Claro, eu estou falando daqueles trotes acadêmicos moderados, praticados com parcimônia. Ok? Se nós formos para o Código Penal, algumas das circunstâncias dos trotes acadêmicos pode gerar um constrangimento ilegal, certo? Ou algo assim, pode caracterizar alguma vias de fato leve. Todavia,
a sociedade, ela já está acostumada e ela não sente, amigos, aqui, o sentimento social afrontado. Por quê? Porque já se adequou àquele comportamento. A sociedade se adequou àquela conduta. Então vocês não vão ver passeatas, caminhadas, críticas aos trotes saudáveis. Não vão encontrar. Tem mais um exemplo? Esse é clássico. Clássico e tradicional. Estou falando da chamada circuncisão. A circuncisão dos judeus. Esse fato é típico? Vem comigo, vamos para a lei. Vamos para a lei. No Código Penal, nós vamos lá para o artigo 129. Um, dois, nove. Estou chegando nele. Está aqui. Vocês vão de concordar comigo, vocês vão de convir comigo que a circuncisão, ela é uma lesão corporal, né? Para alguém que não sabe o que é circuncisão, é tirar a parte de cima do órgão genital da criança, né? Do sexo masculino, né? Enfim, bota no Google, certo? E aí, é claro, vai estar escrito aqui e confere exatamente com a conduta, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Inclusive tem uma pena, está aqui, detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, existe algum movimento, alguma campanha criticando a circuncisão dos judeus? Nada. A sociedade já se adequou. Isso é o que nós chamamos de adequação social. Vejam, na lei tem a previsão, a tipicidade formal existe. O que não vai existir, na verdade, é a tipicidade material. Porque o sentimento social de justiça permanece íntegro, intacto. Ao contrário da pelezinha da criança judia. Certo? Bom, dito isso, dando sequência, a gente vem para uma questão interessante agora aqui, pessoal, que é o seguinte. Vamos apagar essa parte. Pelo seguinte, o que já caiu em prova e caiu algumas vezes principalmente na banca do CESP? Quem resolve exercícios já deve ter se deparado com essa questão. É um sujeito que vende, comercializa na rua, por exemplo, mas não precisa ser, CDs e DVDs piratas. Vocês já devem ter passado por aí e visto esses ambulantes, né? Vendendo CDs e DVDs. Claro que isso está caindo por terra agora, porque esse material que eles tinham hoje, a internet nos oferece, né, de forma automática, de forma direta, mas enfim. O que eu quero que vocês saibam? Será que essa comercialização de CDs e DVDs repousam na adequação social? E nesse caso, essas pessoas não responderiam pelo delito, por exemplo, de violação de direito autoral ou algo do gênero? Pois é. O que vocês têm que cuidar? É a questão da autorização legal. Vamos botar aqui.
para o exercício de determinadas profissões. Bom, em primeiro lugar, não é uma atividade lícita comercializar CDs e DVDs piratas. E aí vem a grande pergunta que vocês têm que se fazer para saber se a adequação social vai incidir ou não. Esse comportamento humano de comercializar esses produtos afrontam o sentimento social de justiça da sociedade? Os detentores dos direitos autorais fazem parte da sociedade? Fazem. E eles se sentem incomodados e têm seus bens jurídicos lesados com esse comportamento? Tem. Então, incide a adequação social? Não. É crime, é delito, é infração penal. Ok? Cuidado, pode ser receptação, aqueles que compram, comercializam, pode ser crime que viola os direitos autorais, enfim, mas é crime. Não há exclusão de delito, não há exclusão de tipicidade. Caiu muitas questões em prova sobre isso. O que já caiu também foi a questão do jogo do bicho. Se o jogo do bicho seria também um caso de adequação social. Não é. Não é por quê, pessoal? Porque o jogo do bicho fomenta o crime organizado. Então, por ricochete, ele acaba atingindo o sentimento social de justiça. Certo? Agora, quando a gente fala de atividades lícitas, ou seja, autorização legal para exercer profissões, só o fato de eu ter essa autorização legal, será que já me permite incidir o princípio da adequação social? A resposta vem agora aqui. Não se aplica, atenção nisso, senhores, não se aplica automaticamente. O que isso quer dizer? Pode até incidir, mas tem que se analisar cada caso concreto. Não se aplica automaticamente a aplicação do princípio. Não se aplica automaticamente a aplicação do princípio. Está aqui. Aliás, o erro está aqui. Não implica. Não implica automaticamente a aplicação do princípio. O fato de ter uma autorização legal. Por exemplo, pessoal, sujeito tem uma profissão que faz com que ele tenha que viajar bastante e tenha que entrar no país com mercadorias. Deixando bem claro que essas mercadorias são legais, elas podem entrar no Brasil. Então eu não estou falando de contrabando, porque contrabando são produtos proibidos, que não podem entrar no Brasil. Então ele traz mercadorias permitidas. Mas aqui dentro ela se torna ilegal, porque os tributos não são recolhidos. Isso é crime? Isso está lá no artigo 334. Vamos nele, para que a gente possa entender. Vamos no 334. Já estou chegando nele aqui. Feitoria. Venham comigo. Acompanhem aqui na tela. 334. Descaminho. O nome da infração é descaminho.
iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Isso é o descaminho, certo? Bom, meus amigos, o descaminho, aos olhos da adequação social, ele caracteriza um crime ou não? Então vamos por aqui. Descaminho. Muito se discutiu isso, porque existem casos que no descaminho pode incidir o princípio da insignificância. Vocês vão ver mais para frente. Mas para o princípio da adequação social, nós tivemos que ter o posicionamento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E o que o STJ entendeu? Ele entendeu, meus amigos, que o sentimento social, nesses casos, é afrontado. E por que ele é afrontado? Porque, na verdade, quem perde é o Estado. E o Estado perdendo os tributos, ele deixa de aplicar na sociedade e a sociedade indiretamente perde. Certo? Então, o descaminho não caracteriza adequação social, certo? Não caracteriza adequação social. Cuidado em relação a isso. Certinho? Bom, resolvemos mais um princípio. Vamos então agora apagar aqui e passar para um outro princípio que é de suma importância. E eu posso dizer que dos princípios doutrinários é um dos que mais cai em prova. Que princípio eu estou falando? Afinal de contas, quem é esse instituto? Quem é esse princípio? Eu estou falando do princípio da intervenção mínima, certo? Bom, o que eu quero que os senhores saibam sobre a intervenção mínima? Em primeiro lugar, o seu sinônimo, que pode vir na prova. A intervenção mínima pode vir na tua prova com o nome de necessidade. Então, se vier na tua prova, saiba intervenção mínima ou necessidade. São sinônimos. Agora, em que consiste a intervenção mínima? Quais são os seus efeitos? Como ela se desdobra, se divide? Existem outros subprincípios da intervenção mínima? Com certeza. Eu posso dizer a vocês que esse princípio, subprincípios, vão ocupar uma aula nossa. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu não vou iniciar agora, já no fim do bloco. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada e depois vamos para o próximo capítulo que diz respeito à intervenção mínima. Certinho? Aguardo vocês. Valeu, pessoal. Até mais.